Eu quero saber a persona, o indivíduo, não sei como a gente chama, de Cristo, se ele sempre existiu como Deus, ou ele foi criado, ou tem um momento em que ele... Eu queria entender, eu não entendo direito essa parte. Porque Deus é Pai e Filho, que é Cristo e o Espírito Santo, mas eles são todos o Verbo, eles são todos os criadores. Como funciona isso? Então, a Trindade é um dos mistérios mais... a gente pode compreender, mas não compreender com toda a profundidade, né? A Bíblia diz que Pai, Filho e Espírito Santo, os três são um, né? E na verdade é Deus. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Agora, Cristo, antes de nascer, ele já era Deus eterno. Só que ele é o Verbo, é o Logos, né? Lá em João capítulo 1 diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que significa era o Verbo? Então, o Verbo é o Logos, a palavra grega lá é Logos. É a própria essência de Deus. É a ação? Não, é a pessoa do Deus Filho que cria todas as coisas. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele, está falando de Cristo, né? Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, eu diria o seguinte, Deus, ele é o arquiteto que concebeu. Tá. E ele criou através da palavra. Quem é a palavra? O Verbo. É Jesus. E o Espírito Santo supervisionou. A gente vê isso lá no Gênesis, né? No Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra Deus ali é Elohim, que é plural. Deuses? Na verdade, os judeus vão dizer que é um plural de majestade, sim, que na verdade é uma forma de dizer, uma forma culta de dizer que Deus que é um só. Mas ali é um plural. E quando você vê depois Deus falando sobre criar, né, o ser humano, ele fala, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então, quem criou o homem também? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, Cristo, antes de encarnar, ele era Deus Filho. Eternamente com Deus, nunca foi criado, né? Existem algumas seitas que dizem que ele foi criado. Por exemplo, os mormons dizem que tanto Jesus quanto o diabo são irmãos. Entendeu? E que eles não são Deus. Eles são criados por Deus. São seres poderosos, mas não são Deus. Mas segundo a ortodoxia da Bíblia, o Filho é Deus tanto quanto o Pai, tanto quanto o Espírito Santo. Eles são três em um. Existem várias maneiras de você entender isso. Por exemplo, a água. A água você tem o estado sólido, líquido e gasoso, mas é H2O. É a mesma água. Então são manifestações da mesma pessoa de três maneiras diferentes. São três manifestações, três... Você não pode dizer que são três deuses, mas são três pessoas numa só. Entendeu? Mas Jesus, antes de encarnar, ele já existia.